Bom, cumprimentar o presidente Collor, a Comissão de Infraestrutura, os demais parlamentares, senadores aqui presentes, meu companheiro aí, debatedor também nessa audiência, todos os presentes aqui. Vou iniciar minha apresentação, vou utilizar aqui um conjunto de transparências em PowerPoint e, atendendo à demanda que foi colocada junto ao Ministério de Minas e Energia, falar sobre a questão do painel 2 e 3, que é a parte de eletricidade e energia. Bom, falar de eletricidade e energia no Brasil, o enfoque principal da nossa intervenção será a questão da hidroeletricidade no Brasil. Todos sabemos da importância da hidroeletricidade, então eu vou fazer aqui uma série de reflexões sobre a questão da hidroeletricidade no Brasil e mostrar os aspectos positivos que são conhecidos, mas mostrar também as dificuldades que o Brasil está enfrentando para levar à frente o seu programa hidrelétrico fundamental para o atendimento da energia elétrica no Brasil. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução sobre hidroeletricidade no mundo, mostrando o papel dela no mundo e também a questão do Brasil, e depois particularizar a questão da hidroeletricidade no Brasil. Bom, essa transparência, ela apresenta aqui o que nós chamamos a matriz de oferta de energia, que seria, digamos, a oferta de todas as fontes primárias, as fontes de energia existentes na natureza: petróleo, carvão, gás, nuclear. E na parte de cima, a participação desses energéticos na oferta total de energia e, em percentagem, na parte de baixo, o Brasil. Em cima, o mundo e o Brasil. Só para fazer uma comparação, nós vemos aí que o mundo usa fundamentalmente os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, petróleo 32%, carvão 28% e gás natural 21%. O Brasil usa pouco combustíveis fósseis, o petróleo até usa um pouco mais que a média mundial. E destacamos ali a hidroeletricidade, onde aparece, digamos, no mundo, da energia que o mundo usa, apenas 2% vem da hidroeletricidade. E no caso brasileiro, da energia que os brasileiros usam, 14% da hidroeletricidade. É interessante destacar aquela última fonte no Brasil, que só existe no Brasil, que é a nossa segunda fonte, que é os derivados da cana-de-açúcar, os derivados energéticos da cana-de-açúcar, que é o etanol e o bagaço na produção de calor e de energia elétrica. Bom, feito isso, vou entrar agora na segunda matriz de energia, que aí já é a matriz de energia elétrica, onde se destaca com mais cuidado a questão da hidroeletricidade. Essas são todas as fontes energéticas. Uma parte dessas fontes energéticas se transforma em energia elétrica e é a segunda transparência, onde novamente o Brasil se destaca em relação à média mundial. Nós vemos aí a participação de todas as fontes primárias no mundo que produz energia elétrica. Ali estão as percentagens, por exemplo, o carvão mineral. O carvão mineral aparece aqui com 41% da energia elétrica que o mundo usa, vem do carvão, 22% do gás, e a hidroeletricidade aparece apenas com 16%, tá certo? A hidroeletricidade no mundo. E o Brasil com 74%, quer dizer, ou seja, nós temos uma matriz muito favorável em relação à média mundial e usamos muito pouco combustíveis fósseis para a produção de energia elétrica. Então, a gente observa aí que o Brasil já tem uma situação, digamos, mais favorável no que diz respeito à utilização da hidroeletricidade. A fonte hidrelétrica é uma fonte de pequeno porte em termos mundiais. Essa transparência procura sintetizar esse aspecto, onde aqui aparece o total de produção de energia elétrica no mundo, 20.180 terawatt-hora, aqui a unidade não é relevante, esse número, e aqui aparece o total de... Aqui aparece o total de energia elétrica que poderia ser produzido se todo o potencial hidrelétrico do mundo fosse desenvolvido. Então, a gente observa que é uma fonte de pequeno porte, na medida em que não seria capaz de atender às necessidades de energia elétrica existentes no mundo atual. Então, a hidroeletricidade se caracteriza como uma fonte, em termos internacionais, de pequeno porte. E ela está localizada em poucos países do mundo. Quer dizer, se nós olharmos aqui como se distribui o potencial hidrelétrico
do mundo, nós vemos que ele se distribui nesses 10 maiores países que têm um potencial hidrelétrico, tá certo? Onde o maior potencial da China, seguido da Rússia, Estados Unidos e o Brasil em quarto lugar, muito próximo aqui dos Estados Unidos. Então, o quarto potencial hidrelétrico do Brasil, do mundo está localizado no Brasil, tá certo? E esses 10 países representam 64% do potencial hidrelétrico. Em termos de produção de energia, o Brasil situa-se em segundo lugar. Quer dizer, a China em primeiro, o Brasil em segundo, o Canadá e assim por diante. Então, a gente observa que, de fato, o Brasil tem uma posição muito favorável. Esses países que têm esse potencial, eles têm esse privilégio de ter um recurso natural, uma fonte de energia, que é a hidroeletricidade, renovável, de baixo custo, ambientalmente bastante viável e, portanto, esses países, é evidente, estão desenvolvendo esses seus recursos para atendimento das suas necessidades de energia elétrica. Aqui aparece uma comparação da América do Sul, que eu vou pular para uma questão de tempo, e aqui aparece o potencial da hidroeletricidade na América do Sul. É importante olhar esse aspecto, porque o Brasil tem um projeto de integração energética, elétrica energética sul-americana, e aqui mostra-se que nós representamos cerca de quase metade do potencial hidrelétrico sul-americano, o Peru, o segundo país, bastante, digamos, com um potencial bem significativo, e aqui os demais com potenciais menores. A importância da hidroeletricidade na América do Sul é pelo fato de que, através dela, pode-se promover uma integração elétrica, como tem ocorrido em vários empreendimentos de fronteira, como Itaipu e Aciretá, e várias interligações elétricas entre os países sul-americanos. Bom, aqui eu vou passar por questão de tempo, aqui mostra a América do Sul, a participação da hidroeletricidade, mas eu resumiria essa situação mundial dizendo que a hidroeletricidade é uma fonte de pequeno porte, no conjunto das fontes no mundo. Poucos países têm potenciais hidrelétricos significativos. Para que um país tenha esse potencial, precisa ter montanhas, precisa ter chuva nos locais das montanhas, e essa fonte é uma das fontes a mais adequada entre as disponíveis para atendimento da energia elétrica, entanto que os países que dispõem de recursos hidrelétricos têm desenvolvido eles intensamente, inclusive o Brasil. Vamos agora particularizar a questão da hidroeletricidade no Brasil. Aqui apenas mostrando a oferta de energia que o país vai precisar nos próximos 10 anos. Aqui o valor de energia total e aqui de energia elétrica, ou seja, nós temos um desafio no nosso país muito grande. Quando nós observamos a oferta de 2011 de 272 e a necessidade de ir para 441, representando um crescimento de 4,9, isso representa aproximadamente dobrar o nosso sistema energético, aqui inclui todas as formas de energia, em mais ou menos 15 anos. Então, esse é um desafio muito grande para permitir que o país possa crescer a sua economia num ritmo semelhante ao crescimento da economia, em torno de entre 4% e 5%. E de energia elétrica também a situação é semelhante, quer dizer, aqui é uma parte da energia total, aquela que é transformada em energia elétrica, também o desafio é muito grande para nós atingirmos esse objetivo de fazer com que a nossa economia tenha esse crescimento sustentável de cerca de entre 4% e 5%, é preciso que o setor energético tenha essa expansão. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a matriz de oferta. Todas as fontes energéticas estão aqui colocadas e aqui se pode concluir algumas coisas interessantes em relação às políticas energéticas que estão sendo adotadas pelo Ministério de Minas e Energia. Nós temos aqui a participação das fontes no ano de 2011 e a participação em 2021, ou seja, nesses 10 anos, por exemplo, o petróleo tinha uma participação de 38, cai para 31,9, portanto, nós estamos, digamos, nos preparando para ter uma economia com menor uso de carbono, menos carbono na economia. Nós vemos que a segunda fonte energética brasileira, que é só no Brasil que existe isso, são os derivados energéticos da cana, e que temos uma participação crescente ao longo desses 10 anos, de 15% para 21%. E as demais fontes aqui têm um papel complementar, um pequeno destaque aqui para o gás natural. Essa matriz energética brasileira
brasileira ela é uma matriz que tem uma participação intensa de fontes renováveis. Quando nós olhamos aqui, o Brasil tem cerca de 45% de participação das fontes renováveis, quando o mundo tem apenas 13%, e uma utilização baixa de combustíveis fósseis, quando se compara com o cenário internacional. O Brasil está na faixa de 50 e poucos por cento de uso dos combustíveis fósseis, os 3 combustíveis fósseis, que são os emissores de gases de efeito estufa, enquanto que o mundo utiliza 81%. O mundo atualmente usa fundamentalmente os combustíveis fósseis para atender às suas necessidades energéticas. Quando nós olhamos agora a matriz de eletricidade, a situação brasileira também se apresenta extremamente favorável, na medida em que nós temos a hidroeletricidade com a participação muito elevada, nesses 10 anos caindo de 81% para 70%, com a política de desenvolvimento da diversificação da nossa matriz. A gente observa uma elevação da participação do gás natural, a biomassa aqui do bagaço de cana, em função da indústria do açúcar e do álcool, e, portanto, a existência do bagaço que permite a produção de energia elétrica, e as demais fontes aqui tendo uma participação importante, com destaque para a energia eólica, que é a nova fonte que o Brasil está desenvolvendo intensamente, onde de uma participação em 2011 de 0,05% vai para 5%, portanto, aumentando de 10 vezes a sua participação. É evidente que aqui está destacado a hidroeletricidade, que é a grande fonte responsável pelo fato do Brasil usar no setor de energia elétrica uma participação das fontes renováveis muito elevada, acima de 80%, quando o mundo utiliza apenas 18%. E uma utilização muito baixa de combustíveis fósseis. Quer dizer, o Brasil quase não usa os combustíveis fósseis para a produção de energia elétrica, em função das fontes que nós dispomos para atender vantajosamente a nossa matriz de naquele quadro anterior está a queima de combustíveis como automóveis também, caminhões. Tá. No outro aparece todas as fontes, que não é energia elétrica, inclui, no caso dos derivados de petróleo, o uso do petróleo em combustível em caminhões, usando diesel, e combustível também na indústria. Tá certo? Quer dizer, aquela outra é a matriz de energia global. Aqui é de energia elétrica em particular. E essa utilização, para dar uma comparação, o Brasil está usando na faixa, digamos, de 9%, 12%, tá certo? De participação dos combustíveis fósseis. Essa elevação aqui está muito ligada à questão do gás natural, e o mundo utiliza cerca de 68%, que é uma parcela relativamente elevada para produzir energia elétrica. Bom, aqui mostra uma informação interessante que complementa aquelas da matriz, é o seguinte: o Brasil hoje é praticamente autossuficiente em energia. Poucos países do mundo têm uma situação similar a esta. Quer dizer, nós atendemos a nossas necessidades de energia, no ano aqui de 2011, com uma importação de apenas 8% da energia que os brasileiros usam. Portanto, 92% nós atendemos, em parte por causa da hidroeletricidade e por causa das opções que o país tem de fontes energéticas. E esta importação está localizada em 3 segmentos muito particulares, que é a energia elétrica de Itaipu, da parcela paraguaia, que o Brasil adquire, o gás natural da Bolívia e um pouco de carvão mineral para a nossa siderurgia. Ao longo desses 10 anos, nós vamos ter uma mudança significativa no que diz respeito ao comércio internacional de energia. O Brasil sempre foi um importador. Há 20, 30 anos atrás, era um grande importador de energia. Nós importávamos praticamente quase todo o petróleo que nós precisávamos, produzimos 20% do petróleo. Isso levou a um endividamento muito grande na década de 80, que o Brasil teve que captar recursos externos para financiar a compra de petróleo, e essa situação se inverteu completamente, chegando a esse nível que nós estamos em 2011, e dentro desse horizonte de 10 anos, com o pré-sal, o Brasil se tornará autossuficiente, tá certo? E terá possibilidade de ser um exportador de petróleo e também de gás natural com o desenvolvimento do pré-sal. Bom, aqui só uma informação interessante do que diz respeito à competitividade das fontes primárias para produzir energia elétrica no Brasil. A hidrelétrica se apresenta como a mais econômica de todas, seguida da eólica, a energia dos ventos, e depois a biomassa, do bagaço de cana. E as demais fontes, aqui o carvão mineral, nuclear, gás e derivados de petróleo, se apresentam com custos mais elevados. Então, essas 3 fontes são as fontes principais para atendimento
entendimento do mercado brasileiro no que diz respeito à competitividade, ao custo da energia elétrica produzida. Nós observamos logo que a hidroeletricidade se apresenta como a mais vantajosa no que diz respeito a esse índice. Aqui um dado importante também sobre as fontes primárias para a produção de energia elétrica, que é a questão da emissão de gases de efeito estufa, ou seja, a quantas gramas equivalentes de carbono, tá certo, de CO2 por unidade de energia elétrica produzida por quilowatt-hora. A gente observa que a nuclear se apresenta como a mais vantajosa, tem uma emissão muito reduzida de gases de efeito estufa, a eólica, a biomassa e a hidrelétrica. Essas três aqui, essas quatro fontes são aquelas mais favoráveis. A solar fotovoltaica também se apresenta vantajosamente, um pouquinho acima da hidrelétrica, e as demais fontes de combustíveis fósseis têm uma emissão muito superior. Então, novamente aqui, a hidroeletricidade se apresenta com uma situação vantajosa no que diz respeito a esse índice daí. Essa saiu um pouco do formato, mas essa transparência aqui procura mostrar o nosso programa de expansão da capacidade instalada no país nos próximos 10 anos, de 2011 a 2021, onde nós temos que instalar, considerando inclusive a autoprodução na indústria, cerca de 80 mil megawatts, em cima do valor de 2011 de 117, isso já mostra o desafio que o país tem. Isso aqui nós fizemos nos últimos 100, 150 anos e temos que em 10 anos fazer cerca de 80 mil. Desses 80 mil que nós necessitamos nos próximos 10 anos, 76% está baseado nessas três fontes que são as prioridades da política energética do Ministério de Minas e Energia: a hidrelétrica, a eólica e a biomassa. Elas representam 76%, com destaque para a hidroeletricidade, que chega a ser 45% da expansão nos próximos 10 anos. Por que essas três fontes? Porque elas têm 5 características que justificam essa prioridade. Primeiro, elas são fontes renováveis. Segundo, são fontes as mais competitivas no que diz respeito ao custo da energia produzida. Terceiro, elas são tecnologia nacional. E quarto, elas têm, do ponto de vista ambiental, as condições mais favoráveis, seja do ponto de vista do local onde esses empreendimentos se encontram, seja do ponto de vista da emissão de gases de efeito estufa. As demais fontes têm um papel complementar, que diversifica a nossa matriz de energia elétrica, de eletricidade, onde temos aí uma previsão de gás natural, que é significativo, em função do potencial de novas descobertas que o Brasil tem. Existe aqui a nuclear, a Angra 3 e assim por diante. Bom, eu vou falar agora, aqui são os investimentos no setor energético. Esses investimentos no setor energético representam um grande desafio, porque nos próximos 10 anos o Brasil vai fazer o maior investimento no que diz respeito ao setor energético de toda a sua história. Nós temos que investir cerca de 2,3% do PIB, ou seja, do PIB ao longo dos 10 anos, 2,3% terá que ser alocado em investimento no setor energético. E de 10%, 10 a 11% da formação bruta de capital fixo. Isso representa um desafio muito grande, porque o país tem muitas necessidades de infraestrutura, necessidades relacionadas à área social, de educação, segurança, o resgate da dívida social e vários outros aspectos que necessitam investimentos oriundos da poupança nacional. E o setor energético, para ter aquele crescimento e viabilizar o desenvolvimento do nosso PIB, naquele ritmo que eu me referi anteriormente, vai demandar esse tipo de investimento. Eu queria agora falar uma coisa que eu acho muito importante, que é um aspecto que seria uma dificuldade. Esse ponto aqui é o seguinte: o Brasil tem o 4º potencial hidrelétrico do mundo. Nós temos cerca de 260 mil megawatts possíveis de serem aproveitados, ou seja, tecnicamente nós poderíamos construir usinas hidrelétricas que no seu conjunto atingiria este montante. Na época do Plano 2030, que foi desenvolvido, concluído em fevereiro de 2008 pelo Ministério de Minas e Energia, desses 260, nós só consideramos 180 mil, ou seja, 80 mil megawatts dos 260 não foram considerados no planejamento por razões das dificuldades do seu aproveitamento. Esses 80 mil megawatts se encontram em terras indígenas demarcadas, se encontram em parques nacionais, reservas florestais, que em algumas circunstâncias não é nem permitido pela legislação o seu estudo desse potencial. Então, nesse sentido, o Brasil, aqui nesse ponto, abriu mão de cerca de 80 mil megawatts.
E, atualmente, nós imaginamos, dos 260 para 180, 80 mil megawatts, quer dizer, só consideramos esse valor, que é 69% do total. Atualmente, nós imaginamos que esse número de 180, em função de novas restrições ambientais, dificuldades para aproveitamento, nós estamos imaginando que vamos obter, talvez, no máximo de 150, 160 mil, tá certo? Que representa aí esse valor aqui. Veja, é evidente que isso aí dificulta o atendimento do mercado futuro com a grande fonte que o Brasil tem. Se nós dispuséssemos, tá certo, de todo o potencial, o que seria difícil, porque uma parte dele realmente não tem viabilidade ambiental, nós poderíamos atender o nosso mercado com usinas hidrelétricas por cerca de 10, 15 anos adicionais em relação ao horizonte que nós imaginamos que se esgota o potencial hidrelétrico, que é entre 2025 e 2030. Aqui eu queria falar a conceituação da questão dos reservatórios, o meu tempo está se encerrando, eu ia conceituar aqui a questão dos reservatórios de regularização e de fio d'água. Posso? Posso, porque esse é um ponto importante que tem tido uma ampla discussão. Eu queria colocar aqui o seguinte, caracterizar a diferença do ponto de vista do reservatório entre a usina a fio d'água, que é aquela que nós estamos planejando na região norte brasileira, e a usina de reservatório de regularização plurianual. Aqui tem um exemplo desse reservatório de regulação plurianual. Que reservatório é esse? É um reservatório que tem uma capacidade de guardar uma grande quantidade de água. Ele guarda a cheia do rio e permite que essa água guardada no reservatório possa ser usada nos próximos 2, 3 anos. Então, um reservatório desse tipo, ele tem aqui um nível mínimo e um nível máximo. Aqui está a barragem, aqui está a queda do local do reservatório, esse nível máximo. E esse estoque de água é armazenado exatamente neste local que está aqui representado. Olhando de cima, quando o reservatório está no nível máximo, ele tem esta área aqui inundada, uma área muito grande inundada. Tá certo? Quando ele está no nível mínimo, o lago se reduz e vem para essa áreazinha aqui inundada. Ou seja, o maior reservatório do Brasil é o reservatório de Sobradinho. Esse nível máximo aqui tem uma área de cerca de 4.200 quilômetros quadrados. Esse nível mínimo vai para 1.300 quilômetros quadrados. Então, um reservatório desse tipo, a população que mora nas margens do lago, quando ele está cheio, na medida que o sistema elétrico opera o reservatório para produzir mais energia elétrica nas usinas de jusante, o lago vai embora desse local. Pode ir às distâncias de 20 ou mais quilômetros distante. Então, esse tipo de reservatório, ele tem um papel muito importante para regularizar as vazões do rio, aumentar a produção de energia elétrica, permitir o controle de cheia, permitir a navegação, porque se tem um controle da água que circula no rio, ou seja, todos os benefícios do recurso hídrico se tornam maximizados através da existência desse tipo de reservatório. Mas a população que mora nas proximidades dele tem uma maior dificuldade de utilizar esse reservatório como um suprimento de água, como abastecimento para navegação, porque ele tem essa flutuação. A usina a fio d'água, ela mantém um nível constante. Então, tem um nível constante aqui do reservatório, e quando nós olhamos de cima, em geral, a área inundada é uma área pequena. Esse tipo de usina, ela não consegue, não tem uma ação do homem mudando o regime do rio. Toda a água que chega no rio, ela passa pela usina e continua. Portanto, o rio continua tendo cheias e secas conforme a natureza proporciona. Então, esse tipo de usina, o planejamento dela, tem uma viabilidade ambiental maior, porque as áreas inundadas são menores, tá certo? A comunidade que vive nas proximidades aqui de um lago com nível constante pode utilizar o lago para outros benefícios. Nós temos o exemplo de Itaipu, que é um exemplo extremamente feliz, com praias, com abastecimento d'água, com criação de peixe, navegação, lazer e assim por diante. E outros empreendimentos também a fio d'água no Brasil. Estamos fazendo de Belo Monte, que vai mudar a região de Altamira. Na medida em que tem esse lago constante, a comunidade local se beneficia de um uso disso aí. Por outro lado, esse tipo de usina não permite uma ação do homem no sentido de, digamos, de viabilizar uma gestão mais otimizada do recurso hídrico. Por exemplo, no rio Tapajós,
nós estamos fazendo usinas a fio d'água. Depois eu vou falar por que nós temos dificuldade de fazer usinas com reservatório. Então, o rio Tapajós é um dos rios que tem que ser navegável. Já há uma produção de grãos a montante muito intensa e que seria desejável que o rio Tapajós seja navegável. Mas para um rio ser navegável, tem que ter reservatórios de regularização, porque no período seco do ano, quando se navega também, é preciso soltar a água desse reservatório para permitir que a navegação ocorra. E como nós estamos planejando usinas a fio d'água, depois eu vou dizer as razões, veja, nós vamos ter dificuldade, não é que seja impossível navegar, mas vai ter dificuldade de navegar. As populações que vão residir nas proximidades do Tapajós, isso vai ocorrer, porque em toda a história da humanidade a civilização sempre se desenvolveu junto dos rios, então vai ter população lá, não poderá ter controle de cheia do Tapajós, porque as usinas a fio d'água vão operar de acordo com o que a natureza está proporcionando. Então vão ter de conviver com as cheias, ao contrário da população que vive junto do São Francisco, onde tem um sobradinho que permite o controle de cheia. E outros benefícios do recurso hídrico. Bom, então, para concluir aqui, eu queria fazer esse comentário aqui sobre a questão de planejar as usinas com reservatórios de regularização plurianual, que são os reservatórios de maior porte. Quando nós olhamos o histórico aqui, nós vemos que, no caso da bacia do São Francisco, veja, nós temos um grande reservatório, que é o reservatório Sobradinho, que é o maior do Brasil. O Rio São Francisco tem uma regularização praticamente quase de 100%. Ou seja, a ação do homem permite fazer com que o rio tenha um comportamento hidrológico ao longo dos 12 meses, em que os maiores benefícios são obtidos daquele recurso hídrico, inclusive a questão do controle de cheia e a produção de energia elétrica também, e irrigação e outros benefícios. Quando nós olhamos a bacia do Paraná, a gente observa também que temos os reservatórios de regulação de Furnas, Itubiara, Nova Ponte, e a bacia do Paraná também é regularizada. Portanto, é uma bacia em que a sociedade brasileira usufrui das maiores vantagens do aproveitamento do recurso hídrico da bacia do Paraná. Quando nós vamos para a bacia do Iguaçu e do Uruguai, não tem reservatório de regulação plurianuais nessas duas bacias. Na ocasião que construímos as usinas, não havia as restrições ambientais que ocorrem hoje. Não foram feitos reservatórios na bacia do Iguaçu e do Uruguai, porque não existem locais adequados para a construção desse reservatório. Porque para que o reservatório de regulação plurianual exista no rio, é preciso que tenha as condições topográficas, um local que tenha a possibilidade de ter um lago para armazenar aquela quantidade de água. Essa posição do reservatório tem que estar numa situação do rio que pegue a maior parte da chuva que ocorre no rio. Então, todos esses condicionantes levaram a nós não termos uma regularização plurianual no Rio Iguaçu e no Uruguai. No Tocantins tem um reservatório de Serra da Mesa, que é grande, mas ele está muito a montante do Tocantins. Então, o Tocantins também não é um rio regularizado, porque, com exceção do local de Serra da Mesa, não existem locais para construir reservatório de regularização plurianual, porque é preciso ter aqueles condicionantes que eu indiquei. Quando nós vamos para o futuro, que são as bacias do Rio Amazonas, na margem direita do Rio Amazonas, que é o Madeira, o Tapajós e o Xingu, veja, esses três rios, que é onde nós estamos fazendo as hidrelétricas na região norte brasileira, tem havido uma grande discussão na sociedade sobre fazermos os reservatórios de regularização nesses rios, a exemplo do que fizemos no São Francisco e na bacia do Paraná. Ocorre que esses rios da margem direita, que são os rios mais favoráveis na região norte para o aproveitamento hidrelétrico, eles são rios de planície. Veja, e um rio de planície, veja bem, tem uma vocação de ter usinas sem reservatório de regulação plurianual, vocação de ter usinas a fio d'água. Num rio de planície, quando se faz um reservatório de regularização plurianual, o reservatório tem uma profundidade média pequena, porque é pela característica topográfica daquele local. E, além disto, veja bem, a área inundada tem que ser enorme para permitir uma regularização. No caso do Madeira, não existem essas condições adequadas, no Tapajós também não existe, e no Xingu, onde nós estamos fazendo a
usina de Belo Monte, tá certo? Existe um local, a montante, que é áreas de preservação, terras indígenas, preservação florestal, onde poderia se fazer um reservatório de regularização. Mas como são rios de planície, para dar ideia da dimensão desse reservatório, tá certo? Quando foram feitos os estudos de inventário na década de 70, Sobradinho, como eu me referi, é o maior do Brasil, com 4.200 quilômetros quadrados. O reservatório que permitiria a regularização do Xingu exigiria cerca de 6.000 quilômetros quadrados de área inundada. Então, a viabilidade ambiental de um empreendimento desse tipo é baixa. Volto a dizer o seguinte: este reservatório, com dificuldades ambientais, permitiria um melhor uso do recurso hídrico do rio Xingu. Mas nós temos que respeitar o aspecto ambiental desses empreendimentos. Então, essa discussão é uma discussão que a sociedade brasileira está tendo em relação ao aproveitamento dessas usinas a fio d'água e com reservatórios. É uma discussão muito importante, porque na medida em que nós definimos a não existência de reservatório, a sociedade brasileira está fazendo uma opção por um menor uso daquele recurso hídrico, no que diz respeito à produção de energia, navegação, controle de cheia e outros benefícios que um rio proporciona à sociedade que mora junto dele e àquela que mora afastada também, através dos benefícios indiretos, como a energia elétrica. Essa é uma discussão que devemos ter, mas o Ministério de Minas e Energia tem conduzido o assunto com muita prudência, com muito equilíbrio, olhando o aspecto técnico e o aspecto ambiental, que é muito importante para nós viabilizarmos a continuação do programa hidrelétrico brasileiro. Presidente, eu peço desculpa que eu passei do meu tempo, mas eu tinha que trazer essas informações aqui, onde mostrei a importância da hidroeletricidade, as dificuldades, tá certo? E a prioridade que temos de aproveitar os recursos hídricos do Brasil, a melhor solução para atender o mercado de energia elétrica do nosso país. Não quer dizer que as outras não sejam boas também, e que nós não necessitamos dela, mas a hidroeletricidade é o carro-chefe e nós temos que batalhar para conseguir isso aí. É um privilégio o Brasil ter esse potencial e poder explorar esse recurso elétrico para a produção de energia elétrica. Muito obrigado. Muito obrigado.